Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. Em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar sobre palavras comuns do nosso dia a dia, ou seja, palavras de uso frequente, palavras que é comum estarmos falando no nosso dia a dia, palavras que estão presentes no nosso dia a dia, em diversas situações. Essas palavras, pessoal, elas podem sair de diversas situações do nosso dia a dia. As relações que temos com o outro, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola. Vamos ter um exemplo como o nosso próprio nome. É comum que durante o nosso dia nós estejamos falando sobre o nosso nome ou o nome de alguém, chamando alguém, nos identificando para alguém. Então, nosso nome próprio é uma palavra de uso frequente, ou seja, uma palavra de uso comum, de uso no nosso dia a dia. Palavras que nomeiam objetos da nossa casa, como cama, mesa, são palavras que usamos todos os dias. Pratos, copos, talheres, são palavras que frequentemente estamos usando. Então, na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre palavras de uso frequente. Ou seja, são aquelas palavras que usamos diariamente. E aí nós temos como exemplo o nosso próprio nome, objetos da nossa casa, objetos do nosso trabalho, números. É muito comum também estarmos nos relacionando com o outro e falando frequentemente em números. Esse número pode ser o número do nosso telefone, número de placa de veículos, número da nossa casa, números de documentos. Então, essas são algumas palavras que são comuns. Nome de animais, também é muito comum estarmos em uma conversa ou em uma situação e que tem a necessidade de falarmos sobre essas palavras de uso frequente, né? É muito comum. E é importante a gente entender o uso dessas palavras, porque como são palavras frequentes, são palavras que vamos estar utilizando no nosso dia a dia. Então é muito importante que nós possamos entender, né, o seu significado e a sua escrita. E aí eu já começo compartilhando aqui com vocês algumas palavras e algumas imagens de palavras que são comuns no nosso dia a dia. Aparece aqui para vocês. Nós temos aí sapato, uma palavra comum do dia a dia. Pega o meu sapato, por favor. O meu sapato está embaixo da cama. São frases também muito comuns. Mais uma imagem de uma mesa. Vamos jantar à mesa, vamos almoçar à mesa. O café da manhã está na mesa. Pegue minha garrafa em cima da mesa. Então, mesa é uma palavra de uso comum, de uso frequente do nosso dia a dia. Mais uma imagem, já compartilho com vocês, bola. Um objeto comum de se falar, né, no dia a dia, bola. Mais um aqui para vocês, tem a imagem da meia. A palavra meia é uma palavra de uso do dia a dia, pois é muito comum estarmos utilizando e falando ela diariamente. Mais uma imagem é a palavra boneca e a imagem da boneca. Boneca é uma imagem e uma palavra de uso frequente, né? Ou seja, são aquelas palavras que usamos frequentemente no nosso dia a dia. Já compartilho mais uma imagem, a imagem de uma cadeira. Nós temos aí. Vamos sentar nas cadeiras? Sente ao meu lado na cadeira. A minha cadeira está dura hoje. Então, cadeira é uma palavra de uso frequente. As palavras de uso frequente também, pessoal, podem ser nome de marcas, de lojas, de pessoas. Também são palavras que podem ser utilizadas frequentemente. Aqui já compartilho mais uma imagem de uma mulher. O nome dessa mulher é Maria. Então, Maria é um uso comum, frequente, né? Um nome muito falado. Mais uma imagem de um rapaz. Esse rapaz se chama João. João, Pedro, Paulo, Mateus, Guilherme, são nomes próprios de uso frequente no nosso dia a dia. É muito comum vermos alguém que se chama João. Mais uma imagem, nós temos aí, ó, a imagem de um espaço, de um local, nosso querido Moda Center, né? Então, Moda Center é o nome de uma empresa, de uma indústria, ou seja, que também é um nome comum de estarmos utilizando no nosso dia a dia. Nomes de empresas, nome de marcas, nome de lojas, logomarcas, também são palavras que utilizamos no nosso dia a dia.
Mais uma imagem, barco. A palavra barco também é uma palavra de uso frequente. Anel, a palavra anel também é uma palavra de uso frequente. E cama. Cama também é uma palavra de uso frequente. Maravilha, maravilha. Na aula de hoje, pessoal, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre palavras que são de uso frequente, ou seja, que utilizamos no nosso dia a dia. A importância de escrevermos e de sabermos o significado dessas palavras. Observamos aqui algumas imagens, onde estava escrito também o nome dessas imagens de palavras comuns de utilizar no nosso dia a dia. E agora, nós vamos ter a oportunidade de analisar outras imagens com várias palavras e vamos analisar qual é a palavra correta do objeto ou da imagem que está aparecendo para vocês. Vamos lá? Já compartilhar aqui para vocês. A primeira imagem que aparece é a imagem de quem sabe, nós temos 3 opções aí. Nós temos a palavra bala, bola e bolo. Qual é a palavra correta para essa imagem? Será que isso é uma bala, uma bola ou um bolo? Isso aí é uma bala. A palavra bala é escrita com a sílaba inicial do ba e é composta por 2 sílabas. É uma palavra composta por 2 sílabas. Bala. Mais uma imagem para vocês. Agora nós temos uma outra imagem e nós temos 3 opções de palavras. Camisa, comida e coruja. Essa imagem aí, podemos ver que é uma coruja, um animal. Mais uma imagem. Nós temos aí mais uma imagem e temos as opções de dado, dedo, dama. Aí percebemos que é um dado. Muito bom, pessoal. Mais uma imagem, aparece a imagem para vocês e nós vamos analisar qual é a palavra correta desse objeto, dessa imagem que aparece aí. Nós temos limão, luneta ou laranja. Laranja é o correto. Mais uma imagem, nós temos aí pato, pote ou pata. Essa imagem, qual é o nome correto dessa imagem? Qual é a grafia correta dessa imagem? Será que é um pato? Não é um pato, não é um animal. Será que é um pote? Sim, quem disse pote acertou. E por fim, nós temos mais uma imagem e nós temos 3 opções. Gorila, goiaba, gaveta. Qual é a escrita correta dessa imagem que aparece pra gente? Percebam aí que é uma goiaba. Quem disse goiaba acertou. Nós temos aí uma goiaba. Muito bom, pessoal. Nossa aula de hoje foi para ampliarmos os nossos conhecimentos sobre palavras de uso frequente. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.